Muito boa noite, meu povo. Tudo bom por aí? Como é que vocês estão? Tudo certo? Todo mundo já pegou papel e caneta? Está aprendendo muito sobre diabetes hoje? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Boa noite, Regina, Gabriela, boa noite, tudo certo, né? O chat está aqui aberto? Ok, beleza. Essa moça aqui foi a primeira a chegar. Me pegou ainda tomando cappuccino. FCFLA. Não sei qual é o seu nome. A primeira da sala. Show de bola. Isabela tá. Alguém está dizendo que não consegue ouvir. É a Flávia. Ó, a maioria está dizendo que consegue, gente. Olha aí se não é o teu, algum ajuste aí no teu Zoom, tá bom? Deixa eu ver quem está mandando mensagem aqui para mim. A gente já começar. Beleza. Áudio baixo? Sério? A maioria está ouvindo. Então, beleza. Galera, é o seguinte, vamos começar, né? Eu vou esperar só mais 2 minutinhos. Vou pedir para, enquanto a gente conversa um pouquinho aqui no chat, ou vocês podem abrir a câmera também, para eu ver o rostinho de vocês, tá? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos. E antes de começar a aula propriamente dita, eu quero saber de onde é que vocês são. Eu sempre gosto de perguntar, né? Para quem me acompanha, sabe que eu sou do Ceará, moro em Fortaleza, não nasci em Fortaleza, mas moro aqui. E eu quero saber de onde é que vocês estão assistindo essa aula hoje. Me fala aqui, cidade e estado, Foz do Iguaçu, Angra dos Reis, só de Canto Bonito, Campina Grande, Rio de Janeiro, Dourados, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia, São Caetano do Sul, São Paulo, João Pessoa, na Paraíba, São Paulo, capital. Massa, gente. Massa. Saúde? Tem alguém tossindo aí? Deixa os microfones desligados, gente. Ah, não, estou usando o fone. Goiânia, Cabo Frio. A Janete é gaúcha, mas mora no Recife. No Recife e João Pessoa. Eita, fica lá e cá. São Paulo, capital. João Pessoa. Eita, como tem gente da Paraíba. Sejam todos bem-vindos. Massa, gente. Massa, massa, massa. Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre um nicho lucrativo na área da nutrição, certo? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela e a gente já vai começar, né? Já vai dar 7h05, então já quero começar para não atrasar muito. Tem bastante gente. Eu quero dar as boas-vindas, agradecer o tempo de vocês, né? De vocês tirarem um pouquinho dessa noite para estar aqui comigo e com outros colegas. Eu fico muito feliz com isso, é sinal de que vocês querem realmente avançar na profissão de nutrição. De verdade, tá? Deixa eu compartilhar aqui.
Beleza. Então, bem-vindos oficialmente ao workshop Diabetes, a oportunidade lucrativa na nutrição. A gente precisa conversar sobre isso, porque as pessoas não estão enxergando, algumas já, sim, algumas bem espertas já estão enxergando, sim, e a gente precisa conversar sobre isso se vocês querem prosperar na área de diabetes, né? É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para vocês. Eu sempre digo isso lá no meu Instagram. Então, para a gente começar, o que é que eu já quero combinar com vocês? Primeiro, deixa o celular. Quem não está assistindo do celular, eu vou pedir, para deixar o celular longe de onde você está. Pelo menos, sim, 1 metro, onde você não consiga alcançar o seu celular. Isso até é uma técnica de melhorar a sua produtividade. Então, já deixa o celular longe, se você não está assistindo o celular. Claro, se você está assistindo o celular, fica aí pertinho e atento, tá? Para quê? Para não ficar olhando o Instagram, para não ficar olhando o WhatsApp, não ficar olhando o YouTube e para se distrair para o que a gente tem a falar hoje, que é muito importante. Beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quem tem filho pequeno já pode pedir aí para o esposo ou para a esposa para dar uma olhada nos filhotes, né? Para você realmente tirar esse tempinho para pensar aqui na sua evolução como nutricionista. Desliga a TV, nada de assistir série, nem filme, nem jornal nacional, nem nada disso, porque senão você vai se distrair, vai perder a oportunidade de aprender mais comigo hoje. Já pega também papel e caneta para você já anotar aí o que você achar que convém, o que você achar que é novidade para você, o que você quer lembrar depois, e eu tenho certeza que tem muita coisa para vocês anotarem, tá bom? Então, eu já vou dar aqui 1 minutinho para vocês pegarem papel e caneta, pegar uma água, de repente, para a gente já começar. Ok? Tudo certo, então? Então, vamos lá. Quem tiver dúvida, pode ir colocando no chat, certo? Vai colocando as dúvidas no chat, e no final da aula eu vou responder essas dúvidas. Vamos para frente. Primeiro de tudo, né? Quem é a Sinara? Quem sou eu? Quem é essa mulher que está falando de diabetes, de início lucrativo na nutrição? Meu nome é Sinara Lopes. Eu sei que muitos de vocês já me acompanham lá no Instagram, mas alguns não, então eu quero me apresentar oficialmente. Meu nome é Sinara, eu sou nutricionista. Eu me formei em nutrição entre 2005 e 2006, estudei na faculdade pública, que foi a Universidade Estadual do Ceará, e por conta das greves, eu sei que a minha colação de grau foi em 2006, certo? Me formei nesse ano, e em seguida eu fui trabalhar no interior do Ceará. Nesse interior do Ceará, numa cidade chamada Ipueiras, nessa cidade, que eu aprendi muito por lá, eu comecei a perceber que os pacientes com diabetes tinham muitas comorbidades, que eram pacientes muito complexos e que eu não tinha aprendido aquilo na faculdade de nutrição. Eu não sei se é assim que acontece com vocês. Já me fala aqui no chat se vocês aprenderam diabetes com maestria na faculdade de nutrição. Tá? Me fala, quem não aprendeu diabetes de forma assim, suficiente para te deixar completamente seguro, me fala que eu não aprendi. Me diz aqui só para eu saber se isso aconteceu só comigo. Eu desconfio que não, porque eu converso com muitos e muitos e muitos nutricionistas nesse Brasil e realmente, infelizmente, a realidade é essa. A faculdade ela não nos embasa. Então, olha só por cima, muito pouco, não aprendi nunca, nenhuma aula, nossa, gente, nenhuma aula, a Regina se sente insegura, a Janete não viu em nenhuma aula, a Isabela disse que não aprendeu nada, porém, por ser VM1, já sabia muita coisa, e que bom, né, Isabela, que você pode atrelar uma coisa a outra, ser DM1 e poder estudar nutrição. Eu tenho pacientes com DM1 que estudam nutrição também. É bem legal. A Thaís está dizendo que por ser diabética e ajudou um pouco também nessa época. É isso mesmo. Mas a maioria dos alunos não tem diabetes. A maioria dos alunos de nutrição, dos nutricionistas, não tem diabetes. E
é uma deficiência gigantesca. Eu imagino como a Isabela, como a Thaís aí tiveram dificuldade em encontrar um nutricionista especializado em diabetes, se é que encontraram. E como foi que o diabetes entrou na minha vida? Eu decidi voltar dessa cidade que eu trabalhava, fui trabalhar em um outro ambiente, fui para uma outra cidade que era mais perto aqui da capital do Ceará, e decidi fazer um mestrado, fui parar no ambulatório de diabetes, era um ambulatório especializado em diabetes. Na verdade, eu queria fazer mestrado, não queria ficar só no ambulatório. E eu sempre digo que eu não escolhi o diabetes, que o diabetes me escolheu e eu acabei me apaixonando. Por quê? Porque, na verdade, eu só queria fazer mestrado. Aí eu fui casando uma coisa com a outra, fui lembrando que os pacientes que eu comecei a atender, e que eu tinha percebido que eu não tinha aquela segurança de atender lá no meu primeiro emprego, e eu fui vendo aquele ambulatório especializado, com nutricionistas atuando na área, com endocrinologistas e etc. E eu acabei me apaixonando aí. Alguém riscou? Ih, gente, quem riscou essa tela? Fui eu que fiz essa tela? Acho que não. Enfim, deixa aí. E aí eu fui me apaixonando por essa área que é o diabetes. Fui estudando, porque lá nesse ambulatório a gente estudava, tipo, muito. Eu era voluntária, eu ia 3 turnos, eu não ganhava nada, eu ganhava R$ 0 para atender nesse ambulatório. Na verdade, eu queria aprender e entrar para o mestrado. E aí eu comecei a me apaixonar pela área de diabetes. Decidi trazer isso para o consultório particular. Levei para o consultório particular essa minha expertise em diabetes e venho atendendo pacientes no consultório particular desde 2008. Então, já tenho aí mais de 15 anos de estrada na área de diabetes em atendimento no SUS, no serviço público, no hospital, porque eu também trabalho no hospital, e lá tem muitos pacientes diabéticos internados, então eu consigo ver a outra ponta, né, que é o paciente mais grave, amputado, dialítico, cego, aquele paciente que tem realmente, que chegou ali com complicações sérias do diabetes porque não cuidou lá no início da doença. Então eu consigo vivenciar isso também, além da continuidade dos meus atendimentos particulares, certo? Então, essa sou eu. Quero compartilhar um pouquinho das minhas vivências aqui com vocês, tá? Beleza. Vamos lá. E aí, hoje, o que é que eu quero que vocês saibam, né? Assim, é o que você precisa para conquistar mais pacientes para o seu consultório. Porque eu estou cansada de ouvir nutricionista falar assim: ah, não, Sinara, eu ganho R$ 2.000. Gente, eu fico me perguntando como é que com R$ 2.000 a pessoa sustenta a casa, paga a escola. Eu digo porque eu tenho um filho também. Sustenta a casa, paga a escola, mas eu não sou a única renda da família. Beleza, mas mesmo assim, R$ 2.000 para trabalhar 40 horas, depois de ter investido muitas vezes numa faculdade de nutrição particular, convenhamos que é muito pouco. E eu quero trazer aqui o que você precisa para conquistar mais clientes, aumentar o seu valor hora e o mais importante, que é atender com segurança o seu paciente com diabetes, certo? É isso que eu quero falar para vocês nessa aula de hoje. Quero falar para 4 tipos de nutricionistas. Quem são? Nutricionistas que já atendem em consultório, tem alguém aqui que já atende consultório, mas que ainda são generalistas. Quando eu me formei, antes de entrar no ambulatório de diabetes, antes de me apaixonar pela área, de me especializar, eu atendia de tudo. O que eu percebia? Que eu não conseguia aprofundar em nada. Sabe aquela coisa de quem faz tudo não faz nada? Então, é mais ou menos por aí. Quero falar para você que é nutricionista e que já atende em consultório, mas ainda é aquele nutri generalista, que atende nisso e aí, infelizmente, não consegue se destacar na carreira, tá? Quero falar também para aquele nutri que atende plano de saúde. Não estou dizendo para vocês não atenderem plano de saúde, mas olha só, eu conheço nutri que ganhava R$ 9 por paciente pelo plano de saúde. Gente, R$ 9 por paciente, quando é que essa pessoa, se não mudar essa mentalidade, se não mudar,
tomar algumas atitudes, quando é que essa pessoa vai conseguir prosperar ganhando R$ 9 por atendimento. Atendimento que a gente sabe que não dura menos do que 30 minutos. É ou não é? Quero falar para o Nutri que atende muitos pacientes, mas não consegue aumentar o valor da sua consulta, para então trabalhar menos e ganhar mais. Né? Sabe aquele Nutri? Quanto é que vocês cobram, gente, na consulta? Curiosidade, quanto é que vocês cobram? Vocês têm dificuldade em aumentar o valor da sua consulta? Quero falar para esse nutricionista que tem dificuldade ainda de aumentar o valor da consulta, ou porque acha que a consulta não vale mais do que o que ele está cobrando, ou porque acha que a concorrente está cobrando mais barato e ele não vai aumentar tanto, senão vai perder cliente, ou porque não se acha segura, não se sente segura de aumentar o valor da consulta e perder cliente, né? Então, é para essa Nutri que eu também quero falar. E para aquela Nutri que divide o seu tempo com outros serviços. Aquela Nutri que faz consultório, mas que trabalha numa loja, que faz consultório, mas que trabalha em uma outra profissão, que faz consultório, que faz bolo, que faz consultório, e faz alguma outra coisa para complementar a renda, certo? Se você se encaixa em um desses 4 perfis de nutricionista, então essa aula de hoje é para você até o final. E o que eu quero trazer para vocês hoje é exatamente que eu descobri uma forma de se destacar na nutrição, aumentar o meu valor hora e captar mais clientes. E eu quero passar isso para vocês. No final dessa aula, você vai ser capaz de... O que é que vai acontecer? Sinara, beleza. Terminou a aula, o que é que eu vou estar sabendo? Aí você vai saber o que pode te trazer muito mais segurança na área de diabetes e atender, sabe? Quando você tem certeza daquilo que você está fazendo, quando você faz aquela prescrição nutricional, de que eu tenho certeza que daqui a um mês, se ele cumprir, ele vai estar ali com a hemoglobina glicada baixa, com a glicose baixa, com os parâmetros lipídios dentro do valor normal, que você tem certeza quanto de caloria você vai ofertar, quanto de carboidrato, quanto de gordura e os micronutrientes. O que vai te trazer muito mais segurança na área de diabetes? Você vai saber o que é que você precisa para ter essa segurança. Você vai aprender já nessa aula a captar mais clientes. E você vai descobrir uma estratégia que te rende mais dinheiro dentro do consultório. Tá massa ou não tá massa essa aula, gente? No final vocês vão me dizer. Então, vamos aprofundar um pouquinho, tá? Eu quero falar para vocês sobre 3 segredos para você ter mais segurança em diabetes, porque o que eu ouço muito é as nutris falarem assim: Sinara, eu não tenho segurança em atender diabetes tipo 1, meu Deus do céu, não sei nem como é que faz. Eu não tenho segurança em atender aquele paciente que é magrinho, que tem diabetes tipo 2, que eu preciso aumentar a dieta, as calorias, ele precisa aumentar de peso, mas eu preciso controlar a glicemia. É ou não é difícil atender esses pacientes? Tem que ter segurança. É aquela nutri que tem que ter segurança, por exemplo, para prescrever a dieta de uma criança recém-diagnosticada com diabetes tipo 1, de um idoso que tem metas glicêmicas diferentes do adulto, por exemplo. Então, aqui eu vou te contar 3 segredos para você ter essa segurança, e aí você vai aumentar o seu valor hora e captar mais clientes. Ok? Qual é o primeiro segredo? O primeiro segredo é a grande oportunidade da nutrição que muita gente simplesmente não conhece. Simplesmente não conhece e ignora completamente. Eu vou falar desse primeiro segredo. Segundo segredo é o que te falta para você ter clientes implorando por uma consulta com você. O que é que falta? Por que tem nutricionista que está com a agenda lotada? Por que tem nutricionista que passa um mês e atende um paciente quando atende muito? O que falta para ter esses querendo marcar uma consulta com você? E o segredo número 3, a nova tendência na nutrição, que vai fazer você ganhar mais dinheiro, sim,
dentro do seu consultório, e eu vou falar tudo isso para vocês hoje. Segredo 1. A grande oportunidade da nutrição que muita gente ainda não conhece, que vocês já devem confiar do que se trata, né? Mas vamos lá, nós temos, gente, cerca de 200 mil nutricionistas no nosso país, tá? Nós somos mais ou menos 200 mil profissionais. Espera aí que eu passei um slide jamais. Opa. Somos cerca de 200 mil nutricionistas no Brasil. A população brasileira, esse aqui é do último censo, 214,3 milhões de pessoas. Pessoas com diabetes, nós temos quase 17 milhões de pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que tem diabetes. Tem as meninas aí que já se identificaram como DM1, mas eu tenho certeza que fora elas, tem mais alguém na família que tem DM2. Todos nós conhecemos alguém que tem diabetes, seja um vizinho, um parente, excluindo os pacientes. Vai ter alguém do seu ciclo que vai ter diabetes. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque é muita gente com diabetes. É muita gente com diabetes. Sinara, eu não conheço ninguém que tem diabetes, mas eu conheço alguém que tem pré-diabetes. Inclua. Sabe por quê? Porque o tratamento nutricional do pré-diabetes, ele é muito semelhante ao do diabetes. Isso é muito importante eu falar, porque você também pode abraçar esse público de pré-diabético. Então, nós somos poucos nutricionistas para muitas pessoas com diabetes. Além de sermos poucos, olha a distribuição. Você entrar lá no site do Conselho Federal de Nutricionistas, você vai encontrar esse gráfico. Olha a distribuição. Nós temos 30% desses 200 mil trabalhando na produção, na alimentação coletiva. Nós temos 30% trabalhando na nutrição clínica, 17% trabalhando na saúde coletiva. Aí tem os outros, vai uma parte para a docência, vai uma parte para a indústria, vai para a esportiva, vai para o marketing. Mas eu quero chamar a atenção que nutrição clínica, quem atende diabetes está aqui, ó, nutrição clínica, saúde coletiva. É claro que quem está na nutrição esportiva, quem está em outras áreas dentro da nutrição clínica, como materno-infantil, quem atende aí oncologia, quem atende saúde intestinal, quem atende essas outras áreas que estão dentro da nutrição clínica, vão pegar um paciente com diabetes. E não tem segurança para atender esses pacientes. Entende? Então, eu quero que vocês enxerguem a oportunidade de se posicionar na área de diabetes. Imagina, pensa comigo, que na tua cidade, vocês me falaram aí a cidade que vocês moram, né? Me falaram aí Campina Grande, que mais? Niterói, não vou lembrar todos, mas vocês me falaram aí um monte de lugar legal que vocês moram. Pensa se tem alguma nutricionista que é referência em diabetes. Pensa comigo. Tem alguém que é referência em diabetes na sua cidade? Eu ouso dizer que se tem, tem uma. Ouso dizer que se tem, tem uma. Olha, Mato Grosso do Sul, a Aniele não conhece. Não tem, gente. Tem pouquíssimos nutris atuando na área de diabetes. E aí é que está a oportunidade. Aí é que entra a oportunidade de vocês se destacarem nessa área e trazerem o nicho de diabetes, abraçar o nicho de diabetes, se posicionar na área de diabetes para poder atender mais clientes, para poder posicionar o seu o valor da sua consulta de uma forma justa, pelo que você merece, pelo que você estudou, pelo que o seu paciente pode te pagar, porque a gente vai procurar atrair clientes que também possam nos pagar. Não é verdade? Então, é isso que acontece. Os nutricionistas não estão enxergando. Ó, Juiz de Fora, que é uma cidade enorme, né? O Vitor está dizendo que Juiz de Fora também não tem. Então, de repente, é você, Vitor, nutri de diabetes de Juiz de Fora. Curitiba tem uma no centro de diabetes. Certo, Isabela? Beleza. O centro de diabetes, ela está recebendo o salário dela para atender aqueles pacientes que provavelmente não conseguem pagar uma consulta particular. Pelo menos aqui em Fortaleza é isso. O centro de diabetes é um centro ali de saúde pública.
Será que a Isabela não pode ser a nutri de diabetes dos pacientes particulares? E mesmo que essa colega atenda particular, Curitiba é uma cidade enorme, tem público. Aqui em Fortaleza, eu tenho alunas que eu estou treinando para serem nutri de diabetes e tem público para todo mundo, porque tem muito diabetes, entende? Rio Verde não tem nutri de diabetes. Enxerguem essa oportunidade, tá? A gente não é treinado na faculdade, isso eu posso falar com propriedade, porque eu não fui treinado e eu sei que a maioria dos nutris não são treinados. A gente não é treinado na faculdade para enxergar o nosso consultório com um olhar empreendedor. A gente não é treinado nisso. A gente se forma e pede a Deus que mande pacientes, né? Mas a gente vai falar disso também. Então, vamos para o segredo 2. Segredo 1, vocês já sabem, que é o nicho. Sabe quando você vê e não consegue mais desver? É isso que eu quero para vocês, é tirar a venda dos olhos dos nutricionistas que gostam de estudar diabetes, que amam estudar diabetes, doenças crônicas, mas que ainda não se posicionaram na área. Então, a partir de agora, eu sinto muito, não dá mais para vocês desverem que existe um nicho de diabetes. Segredo 2, saber o que te falta para ter clientes implorando por uma consulta com você. Sinara, eu quero ver. Vamos lá. O que falta? Primeira coisa, segurança no atendimento. Seu paciente precisa saber, precisa sentir que você é uma nutri que está segura em atender. Sinara, eu não consigo. Não tenho segurança, eu fico muito insegura, eu acho que o meu paciente nota. Não se preocupe, porque comigo era assim também lá no início. Eu não me sentia segura, mas aí o que eu fazia? Cada paciente que eu atendia, eu ia conquistando um pouco mais de segurança. E cada paciente que eu atendia, eu ia estudando, ia trazendo mais segurança ali para o retorno, para o próximo atendimento, etc. Segurança no atendimento. Firmar parcerias. Você precisa de parcerias inteligentes para te encaminhar pacientes. Pelo amor de Deus, né? Eu já ouvi, não, eu fiz uma parceria. Tem, sei lá, um profissional X que me manda pacientes pelo plano de saúde para eu receber R$ 9 por cada atendimento. Essa não é uma parceria inteligente. Nós vamos aprender a firmar parcerias inteligentes que tiverem renda. E o posicionamento na área. Posicionamento é tudo na vida de um profissional que quer realmente se colocar ali como referência na área. É você se posicionar, você dizer, ei, pessoal, olha só, eu sou nutri de diabetes, eu atendo diabetes, mandem os seus pacientes para mim, porque eu dou conta. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Às vezes, hoje mesmo, me ligou uma endocrinologista e ela disse assim, Sinara, eu estou te mandando um paciente, é um paciente difícil, é uma mulher, é uma paciente difícil. Eu estava almoçando quando ela me ligou. É uma paciente difícil. Ela tem DM1, mas ela já é idosa. E eu acho que não vai ser coisa para uma consulta só. Aí eu já penso, ótimo, porque eu já vou fechar um pacote de acompanhamento com essa cliente. E eu estou te mandando ela, eu peço que tu tenha paciência e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu disse, doutora, sabe o que eu digo? Doutora, não se preocupe, deixe comigo que eu resolvo. Isso é posicionamento. Quando eu me posiciono, faz essa médica lembrar que tem uma nutri de diabetes, pegar o telefone dela e dizer, eu vou mandar para ti porque eu sei que tu resolve. Então, se posicionem, não tenham medo de se posicionar. Segurança no atendimento. O que é que eu preciso para ter segurança no atendimento de diabetes? Primeira coisa, entender que diabetes é uma verdadeira pandemia. A partir do momento que eu entendo que o diabetes é uma verdadeira pandemia, eu entendo que vai ter pacientes para eu atender, que basta eu saber captar esses clientes e que cada cliente que aparecer, eu vou estudar o caso dele e eu vou colocar um tijolinho a mais no meu grau de segurança. Para ter segurança no atendimento em diabetes, você precisa entender quais são os exames que estão envolvidos ali na clínica desse paciente. Que exames são esses? Nós temos exames de diagnóstico de diabetes, lembrando que o diagnóstico de diabetes é um diagnóstico médico, não nutricional, mas nós precisamos entender quando o nosso paciente está diabético ou não. E nós
temos exames de acompanhamento, que são aqueles exames que vão me dizer se aquele controle do diabetes ele está adequado ou não. Além disso, se a gente pega assim, um paciente com DM2, que é a maior parte da população que tem diabetes tipo 2, normalmente ele vem num combo, né? Ele vem ali com a dislipidemia, com a hipertensão, às vezes com a doença renal. Então, você precisa saber identificar a evolução dos exames do teu cliente. Isso é muito importante. Fisiopatologia. É extremamente importante você entender a fisiopatologia dos diferentes tipos de diabetes, porque não existem só aqueles 3 tipos de diabetes que a gente estuda na faculdade. A gente estuda tipo 1, tipo 2 e gestacional. É ou não é? Quando estuda, né? Vocês mesmos já me falaram aqui que viram muito especialmente a parte de diabetes na faculdade. Mas tem muitos outros tipos de diabetes. Vou dar alguns exemplos. Tem o diabetes tipo LADA, que é o diabetes autoimune do indivíduo adulto. Tem o diabetes tipo MOD, que é um diabetes que ele é monogênico e ele tem uma característica familiar hereditária muito grande. Tem o diabetes neonatal, tem o diabetes pós-transplante, por conta do uso da medicação, imunossupressor, os pacientes ficam diabéticos e com síndrome metabólica. Tem vários outros tipos de diabetes. Diabetes que está relacionado a algumas síndromes, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner. Tem vários síndromes que estão relacionados à resistência à insulina e ao diabetes. E é importante você entender essa fisiopatologia, porque eu vou dar um exemplo clássico aqui. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 têm fisiopatologias completamente diferentes. Enquanto o tipo 1 está relacionado à autoimunidade, é uma doença autoimune, o diabetes tipo 2 está mais relacionado ao sobrepeso, obesidade e resistência à insulina. E as formas como essa fisiopatologia se desenrola são completamente diferentes. Você precisa entender o que passa por trás do seu paciente. Ele precisa ter segurança de que você não está ali olhando para ele sem a menor ideia do que está passando por dentro dele, né? Ele precisa ter essa segurança de que você sabe, de que você é a referência em diabetes para ele. Ok? Complicações do diabetes. Gente, quem nunca tremeu nas bases quando atendeu ou se precisar atender um paciente amputado, um paciente que faz hemodiálise, um paciente em tratamento com renal conservador, que está ali com taxa de filtração glomerular de 30, beirando a hemodiálise, a gente sabe que abaixo de 15 já vai para a diálise. Nunca tremeu nas bases quando atendeu esse tipo de paciente, né? Você precisa ter essa segurança, e não é uma coisa impossível de se dominar, gente. Quando você mergulha no mundo do diabetes, isso vem naturalmente, principalmente se você tiver quem te ensine. É muito legal, é muito diferente, por exemplo, quando eu comparo um nutri generalista e um nutri de diabetes. A conversa é diferente, porque diabetes realmente é um mundo e é um mundo encantador. Conduta nutricional completa nos vários tipos de diabetes. Então, uma vez que você entende a fisiopatologia dos diferentes tipos de diabetes, você consegue compreender algumas diferenças na conduta nutricional. Conduta nutricional, por exemplo, no diabetes tipo 1, ela pode ser diferente do diabetes tipo 2. Você precisa entender a individualidade dessa conduta nutricional, a individualidade da resposta glicêmica do seu paciente. Eu não sei se vocês percebem, mas os meus olhos brilham quando eu falo disso. Porque eu realmente sou apaixonada por essa área. Porque é uma área que eu tenho segurança, e essa segurança que eu quero passar para vocês é uma área que me dá retorno financeiro. Então, vocês precisam saber essa conduta nutricional completa, no DMG, na gestante. Meu Deus, Sinara, eu estou com uma paciente que desenvolveu diabetes gestacional. O que é que eu faço? Né? Porque você fica ali um pouco receosa, já que é uma gestante, tem outra vida envolvida. E quando é DM1 que engravida? E quando é DM2 que engravida? É diferente da diabetes gestacional? Tudo isso envolve ter segurança no atendimento. Contagem de carboidratos.
Quem aqui domina? Ó, as nutris que também são pacientes com DM1 não contam, tá? Porque eu tenho certeza que elas já dominam, mas quem aqui que não tem diabetes domina a contagem de carboidrato? Alguém domina a contagem de carboidrato? A educação em diabetes, gente, a educação em diabetes é, assim, a alma do negócio. Quando vocês aprenderem educação em diabetes, que não é aquela educação em diabetes, que é segurar cartaz no posto de saúde, dizendo o que tem açúcar, o que não tem açúcar, isso não é educação em diabetes. Educação em diabetes tem método para você aplicar, tem passo a passo, tem ali determinados assuntos que a nutricionista vai precisar lidar com o paciente, nem que não sejam assuntos relacionados à nutrição. Vou dar um outro exemplo de paciente meu. Eu atendi um paciente com diabetes pós-transplante renal. E esse paciente, ele chegou para mim, eu comecei a consulta, fiz toda a minha consulta, tal e tal e tal e tal. Quando chegou o momento de eu avaliar, de fazer a parte da antropometria, que eu olhei para o pé dele, estava uma bola. Eu disse, epa, e esse pé? Já passou por um neurologista, por um cirurgião vascular? Porque esse pé está inchado. E aí eu encaminhei esse paciente para o cirurgião vascular. Ele precisou realmente fazer um tratamento, estava com neuropatia diabética. E ele saiu do consultório tão feliz, ele disse assim, olha, eu nunca vi uma nutricionista olhar para o meu pé. Mas o nutri de diabetes sabe identificar quando o paciente tem uma complicação. Opa, 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 opa. O nutri de diabetes domina tudo isso. E o manejo do controle glicêmico, isso é tão importante, sabe por quê? Como é que você vai orientar um paciente às cegas? Você precisa saber como está o controle glicêmico dele. Quanto está a glicemia de jejum, pós-prandial, depois do café da manhã, antes do almoço, pós-almoço, antes do jantar, pós-jantar, antes de dormir, de madrugada. Como é que está a glicemia do meu paciente? Porque a maioria das notas que eu vejo acaba não solicitando essa monitorização glicêmica ou não sabendo interpretar. Porque a partir do momento que você sabe interpretar, pela glicemia do almoço, você consegue ali dar o seu palpite, né, profissional, claro, de como foi a refeição desse paciente antes desse almoço. Claro, casando ali com a insulina que ele toma, com a medicação via oral que ele toma. Então, é muita coisa, mas que quando você adentra nessa área de diabetes, se torna tudo muito mais simples. Trouxe algumas dicas aqui, alguns materiais para vocês, se vocês quiserem aprofundar na área de diabetes, vocês podem pesquisar lá no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, da ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, da Federação Internacional de Diabetes. Esse site aqui é um site de uma universidade que trabalha com várias pesquisas com índice glicêmico. No PubMed, aqui são 2 livros muito bonzinhos de ler, o livro do Dr. Rodrigo Siqueira, que é endocrinologista, do Dr. Lúcio Vilar também, que é endocrinologista, que falam aí de diabetes, tá? Aqui é só para vocês saberem que tem esse material aí também que dá para estudar. Sinara, você estava falando de segurança, né? Segurança, o segredo é a segurança. O que é a segurança? Por definição, segurança é a ação ou efeito de tornar-se seguro, estabilidade, firmeza. O que o seu paciente quer de você é firmeza. Sabe quando você vai assim, no profissional, no médico, no fisioterapeuta, e você não sente firmeza na conduta dele? Já aconteceu com vocês? O nutricionista é exatamente a mesma coisa. O paciente ele quer firmeza nas decisões e na conduta. É o estado, a qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais. É uma situação em que nada há a temer. Eu acho sensacional relacionar esse conceito de segurança
com o diabetes, porque é exatamente isso que o seu paciente precisa. Ele precisa que você esteja firme o suficiente para que ele não esteja em perigo, para que você não faça uma prescrição incerta, porque isso coloca a vida dele em risco, para que ele esteja assegurado de danos, de riscos eventuais, de complicações do diabetes, e para isso ele precisa de um profissional extremamente seguro. Ok? E você pode ser essa nutri extremamente segura. Em relação às parcerias, a faculdade de nutrição, eu tenho certeza absoluta que não ensina a prospectar clientes. A faculdade, ela não ensinou onde é que os meus pacientes com diabetes estariam. Até porque na faculdade, eu nem sabia que eu ia atender só diabetes. Alguém perguntou aqui se eu atendo só diabetes. Eu atendo diabetes, o nicho de diabetes, mas eu atendo pré-diabetes, sobrepeso com resistência à insulina, obesidade com resistência à insulina, diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, idoso, criança. Então, o nicho de diabetes é um nicho muito grande. E a faculdade não ensina para a gente onde é que estão esses clientes, é uma faculdade. E onde é que estão esses 17 milhões de pacientes com diabetes? Uma parte está na rede pública, uma parte não está na rede pública. Não está na rede pública, está com os endocrinologistas, os cardiologistas. E são essas parcerias que a gente vai buscar. E onde estão os nutricionistas que atendem essas pessoas? Me fala. Eu já sei que dos milhões de pacientes, dos 17 milhões de pacientes, uma parte está na rede pública, a outra parte, que ainda é muito, está na rede privada. Na rede privada, eu vou ter endocrinologista, eu vou ter cardiologista, eu vou ter nefrologista, eu vou ter obstetra atendendo diabetes gestacional e o nutri de diabetes. Cadê? Para saber todas essas especificidades que eu acabei de falar aqui, para ter toda essa segurança. Onde estão os nutricionistas que atendem essas pessoas? Aí eu quero mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer essas parcerias, tá? Porque é com esses médicos que eu quero que vocês façam essas parcerias. Se na área são médicos, claro que não. Hoje a gente tem enfermeiro da área de diabetes, tem fisioterapeuta, podólogo. Podólogo é um ótimo parceiro, porque ele atende muita gente ali que vai com medo de mexer no pé para não ter o pé diabético, vai para o podólogo. Quem mais que pode ser um parceiro para vocês? Fisioterapeuta, endocrinologista, cardio, nefro, obstetra, ginecologista. Todas essas áreas que atendem mais diabetes podem ser parceiros para vocês, tá? Então, o que é que vocês precisam fazer para firmar a parceria? Vocês vão definir o nicho de mercado, e aqui, eu, como expert em diabetes, estou sugerindo que vocês definam o nicho de diabetes. Eu já falei que não é um nicho pequeno, é um nicho que engloba ali um monte de coisa. Vocês vão definir o parceiro ideal. Quem vocês querem como parceiro? Vocês vão escolher o tipo de abordagem, como é que vocês vão contactar esses parceiros. Vai ser por e-mail, vai ser pelo Instagram, vai ser pelo WhatsApp, vai entrar em contato com a secretária da clínica de endocrinologia. Você vai definir o perfil ideal de cliente. Se você quer um cliente que te pague muito, você vai para uma área mais nobre da cidade. Se você quer um cliente que te pague menos, você vai para uma área menos nobre da cidade. E você pode fazer as duas coisas. Você pode ter os dois perfis de clientes. Você vai criar uma lista de parceiros. Então, por exemplo, quem mora lá em Campina Grande vai criar uma lista de parceiros potenciais de Campina Grande. Não era só Campina Grande? Claro que não. Hoje, com atendimento online, a gente tem ali várias e várias possibilidades. Eu mesma atendo pacientes do Brasil inteiro. Amanhã, inclusive, é meu dia de consultório, eu tenho paciente online para atender. Cria uma lista de parceiros, potenciais parceiros que possam aí fazer essas parcerias. Você vai se preparar para essa reunião e você vai fazer ali um contrato, né? Que não precisa ser um contrato escrito e tal, mas você vai ali fechar a parceria com aquele profissional, tá? E aqui eu trouxe alguns prints só para vocês verem, porque tem uma coisa, né? A gente tem a crença de que endocrinologista, de que nutrólogo, não gostam de nutricionista. A gente tem um pouquinho dessa crença, né? Ah, não, mas o endocrinologista quer tomar o lugar da nutricionista, quer passar dieta. Quem
nunca ouviu frases desse tipo. Na verdade, o que esses profissionais querem é uma nutricionista de confiança da área de diabetes. Porque quando eles descobrirem que a Thaís, a Gabriela, a Amanda, o Victor estão atendendo pessoas com diabetes, não tenha dúvida que se ele confia no seu trabalho, ele vai te encaminhar a paciente. Por que eu sei disso? Porque isso acontece comigo e com as minhas alunas. Então, por exemplo, aqui são alguns prints de conversas que alguns endocrinologistas, nutrólogos me mandam. Então, por exemplo, esse aqui é um endocrinologista. Então, ele disse assim, oi, Sinara, você está diabetóloga, parabéns. Mas você também atende obesidade? Se sim, é sempre pela internet? Esse médico aqui é um endocrinologista, é professor da universidade. E ele confia em mim para mandar os pacientes com diabetes. Ele queria saber se eu atendo obesidade. E aí, o que eu respondi? Doutor, se for obesidade com risco de diabetes, atendo, pode mandar. Eu resolvo. Lembra do posicionamento? Pode mandar que eu resolvo. O que é que vai acontecer? Eu vou resolver, eu disse que eu resolvi, eu vou ter que resolver. Eu vou resolver e o paciente vai dar o feedback para ele. E com isso, ó, vai chegar mais gente. Esse aqui foi um outro endocrinologista que eu mandei uma mensagem fazendo uma parceria com ele. E aí, mandei meu Instagram, que eu não sou boba. E aí ele disse, eu já te acompanhava, tenho interesse sim. Fulaninho de tal, falou muito bem de você e já vi um feedback de um paciente esse final de semana. Olha aí a coincidência boa. E esse outro foi, sempre tive, olha gente, olha isso aqui foi de um endocrinologista. Sempre tive dificuldade em encontrar nutricionista especializada em diabetes. Para vocês não falarem que é mentira minha. Eles têm dificuldade, porque não tem nutricionista especializado em diabetes. E aí você chega lá e diz, doutor, estou atendendo diabetes. Vamos fazer uma parceria? Vamos discutir o caso desse paciente? Eles brilham os olhos, não tem como. Combinado, então vou indicar para você mais um paciente. Acho que eles devem, olha só, então o médico falando, acho que eles sempre devem tentar aprimorar a alimentação à base de tudo. Muitos querem partir direto para o médico, pensando em medicação. Eu não acho muito adequado. Então, isso quebra um pouco daquela crença que a gente tem que o médico não quer que o nutricionista atue, que não quer encaminhar para nutricionista, que quer entregar a dieta de gaveta. Não é bem assim que funciona, né? Alguém fez a gente acreditar nisso. Mas na prática não é assim que funciona. É claro que tem padres e padres, nutricionistas e nutricionistas, pintores e pintores e médicos. É claro que vai depender da personalidade, do caráter de cada um. Mas eu garanto que a maioria quer encontrar uma nutri de diabetes que tenha resultado. Acredita que eu até tentei fazer umas parcerias, foram duas conhecidas do fulaninho, que eu via o trabalho no Instagram e achava interessante. Então, ele chegou a falar com uma, depois com outra, para marcar um café para conversar. As duas responderam, legal, vou adorar. Foi isso mesmo. Teve uma que o fulano chamou duas vezes e ela ficou, não, vamos marcar. Gente, quando eu leio isso aqui, eu fico, senhor, né? Não gosta de ganhar dinheiro, uma criatura dessa. Sinara, será um prazer. Eu pego menos pacientes doentes, que são nutrólogo, tá? Será um prazer. Eu pego menos pacientes doentes, maioria das vezes em estado de resistência insulínica ou pré-diabetes. Vez ou outro, diabetes de fato, mas será um prazer indicar você como nutricionista para ele. Meu sogro é endócrino. Já peguei outro aqui com um parceiro. E acho que seria uma boa o seu contato com ele também. E aí, nesse dia, ele disse que ia para um churrasco no final de semana e ia falar de mim para o sogro dele, que é endocrinologista. Não, mas esses aí já são seus amigos, você já conhecia. Esse aqui, eu não conheço pessoalmente. Entende? É posicionamento, gente. Tem um Instagram voltado para diabetes. Sinara, eu não quero mexer no Instagram. Gente, que bobagem. Destrava isso. Você não precisa necessariamente aparecer toda hora no Instagram, mas você pode criar uma página profissional, você pode falar de diabetes escrito, né? Criar um post. É tão fácil. Hoje eu uso o Canva, cria um post sobre diabetes, usa ali as dores e os desejos dos seus pacientes e faz posts em cima disso. Hoje, na internet, a gente bate muito em cima das dores e em cima dos desejos.
E deixe que as pessoas saibam que você atende diabetes. Não vai cair paciente do céu. Não vai encher de paciente batendo na sua porta se você não fizer por onde. Desculpa, gente. Então, é isso que eu falo. Usa as ferramentas que a gente usa no Instagram, faz um cartão de visita legal, vai buscar os médicos. Tem muita coisa massa para se fazer. Segredo 3, né, que é a nova tendência na nutrição, que vai fazer você ganhar mais dinheiro, sim, dentro do seu consultório. Chega de ganhar, olha só, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu conheci uma Nutri que ela cobrava R$ 200 na consulta, mas em um mês ela viu o paciente 4 vezes. Mulher de Deus, está cobrando R$ 50, não está cobrando R$ 200, sabe? Então, tem coisas que vocês precisam saber para faturar mais, para ganhar mais dinheiro na nutrição. Aí eu te pergunto, você consegue controlar a glicemia do seu paciente? Ou você consegue fazer ele atingir ali uma meta de peso, de hemoglobina glicada em uma consulta? É muito raro que se consiga em uma consulta. Você consegue ensinar contagem de carboidratos de forma que ele aplique com maestria a contagem de carboidratos? Ou você consegue ensinar os 7 passos de educação em diabetes em uma consulta só? Também não. E é aí que está. O que a gente vai fazer são programas de acompanhamento. Você vai estipular um programa de acompanhamento nutricional, você vai definir a quantidade de consultas e o que será passado em cada consulta. Você vai dar um preço, mas de forma correta, não vai precificar adoidado, vai dar um preço de forma correta para o seu acompanhamento. Você vai montar uma oferta, porque só não vende quem não tem oferta. Você tem que ter uma oferta que vai fazer o seu cliente dizer sim para você. Tudo isso tem que ser estruturado, gente. Tem que ser pensado para ser o melhor para o seu cliente e para ser o melhor para você também. Tem que ser melhor para os dois lados. Você vai deixar claro o que é que ele vai encontrar em cada encontro, em cada consulta, quais são os benefícios que ele vai ter no final do tratamento, quais são os pontos de contato com você, ele vai falar com você pelo WhatsApp, pelo aplicativo do programa de cálculo de dieta que você utiliza, quais são os materiais que ele vai receber, você vai mandar, sei lá, X e-books de receita na primeira consulta, você vai mandar não sei o quê, a orientação, você vai determinar o que é que ele vai receber, você vai determinar algum bônus que fique irresistível à sua oferta. Se ele fechar, ele vai ganhar uma consulta a mais, ou ele vai ganhar, sei lá, algum bônus. Você vai pensar em algum bônus que seja legal para o seu cliente, tá? Então, esses são os programas nutricionais. Aí eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que você reajustou o valor da sua consulta para R$ 350, certo? Alguém falou aí que cobra 250. Vamos supor que vocês reajustaram aí para R$ 350. Atender 4 pacientes por semana a R$ 350, 4 pacientes por semana, que daria para você atender em um turno, você já fecharia R$ 5.600 por mês. Desses 16 pacientes, são 4 pacientes, vezes 4 semanas, 16 pacientes. Se você conseguir fechar 5 programas de acompanhamento a R$ 2.000 cada programa, você já tem aí R$ 10.000. Se você conseguir esse fechamento, mais os 16 pacientes, você tem R$ 15.600. Se nada, mulher, isso é impossível. Não. Isso não é impossível. Vai acontecer do dia para a noite? Não. Mas vai acontecer com posicionamento, segurança no atendimento, captação de cliente e parceria. Vai acontecer. E nem precisa você ocupar a sua semana inteira de consultório para isso acontecer. Precisa de preparo. Ok? Quero saber agora se com o segredo 1, com o segredo 2, com o segredo 3, se ficou mais fácil, se você acredita que
sabendo. O segredo 1, que é a grande oportunidade na nutrição, que as pessoas não conhecem, não se posicionam na área, que é o diabetes. O segredo 2, você sabendo o que te falta para ter esses clientes aí pedindo por uma consulta com você, que é ter a segurança, captação de clientes, parcerias. E o segredo 3, com os programas nutricionais, me fala se você acredita que dessa forma você pode ter essa segurança em diabetes, pode aumentar o seu valor hora e pode captar mais clientes. E quem gostaria de ter esse tipo de resultado? Quem é que gostaria? Me fala no chat. Quem gostaria aqui, honestamente, do fundo do coração, de sair de um mundo de nutricionista ganhando R$ 1.500, R$ 2.000 para ganhar R$ 15.000 por mês? Ah, Sinara, será que não dá? Será que dá mesmo para ganhar gente? O céu é o limite. Basta a gente se dedicar. Me fala aqui no chat. Quem de vocês gostaria de ganhar esse valor como nutricionista? Tô vendo muita gente falando aqui, eu, Isabela, Karen, Aniele, Regina. Agora, gente, ó, é comprometimento. Comprometimento, porque não cai do céu, precisa de aprofundamento em diabetes e precisa de comprometimento, tá? Faz sentido para vocês eu apresentar a minha formação em diabetes? Quero mostrar para vocês o meu método, como é que eu, através de um método, ensino diabetes dentro da formação em diabetes, glicemia certa. Posso apresentar? Antes disso, eu quero que vocês façam um print, tirem uma foto aqui e me marquem lá no Instagram, pode ser? Vamos lá? Todo mundo fazendo print desse slide para eu postar lá, eu repostar o post de vocês lá no Instagram. Ó, a Maria está dizendo, comecei a atender em setembro, mas parei, mal atendi, aí quero voltar agora com tudo. Mas também tenho interesse por outras áreas, como saúde da mulher e emagrecimento do intestino. Será que dá para atender tudo isso? Maria, deixa eu te falar uma coisa. Quem atende tudo não atende nada. Qual é a minha sugestão para você? Pega 2 áreas dessas. Pega saúde da mulher e diabetes, porque tem mulher diabética. Tu vai atender gestantes com diabetes gestacional, tu vai atender senhoras com diabetes tipo 2, idosos, mulheres jovens, tu vai atender aí um monte de mulher com diabetes, tá? Pega 2 dessas áreas e o emagrecimento também entra um pouquinho aí na área de diabetes, se for aquele obeso, aquele sobrepeso com resistência à insulina, tá? Fizeram um print. Não achou pelo nome? Sinara.nutri, tá? O Instagram é esse aqui, ó. Sinara.nutri. Deixa eu anotar aqui para vocês, se a gente passar aqui para a próxima etapa, tá? Sinara.nutri. Beleza, gente? Então é o seguinte, eu quero apresentar para vocês a minha formação em diabetes, que passa por esse método aqui, que é o método EPA. O que é o método EPA? O método EPA te tira do DM0, que é o estágio ali que você se encontra. Não sei se vocês estão aí, vocês vão me dizer se são DM0, se são DM Júnior, se são DM+, mais que o resto. Mas o método EPA te tira do DM0, que é aquele nutricionista que não sabe nada de diabetes. Saiu da faculdade e não tem a menor noção de como atender o paciente diabético. E tá tudo bem com isso. Eu já fui DM0. E eu sei que a gente sai da faculdade assim. Aí tem o DM Júnior, que é aquele nutri que está engateando ali, atendeu ali mais uns pacientes com diabetes, aí vai ali estudar um pouquinho, mas ainda está engateando, ainda tem muitas dúvidas. Aí tem o DM+, que já percebeu ali que o nicho de diabetes é um nicho massa, é um nicho que dá dinheiro, é um nicho que te dá satisfação em ajudar as pessoas e vai aumentando ali o seu número de pacientes com diabetes. Tem o DM Master, que já está ali muito top, atendendo, mas que ainda não se posicionou ao ponto de ser referência na área, na sua cidade. E tem o DM Ref, que é aquele nutri que virou referência, que é aquele nutri que os endocrinologistas pensam naquele nome
em primeira mão para mandar os seus pacientes. Então, sabe, o que eu quero para vocês é assim, pensou em diabetes, pensou na Isabela, pensou em diabetes, pensou no Vitor, pensou em diabetes, pensou na Poliana, pensou na Karen, pensou em quem mais, meu Deus, na Diciane, na Maria, no André. O que eu quero para vocês é isso. E como é que é o método EPA, Sinara? No método EPA, o aluno estuda, pratica, faz parceria e tem o meu apoio como Nutri de diabetes. Imagina, pensa comigo, lá atrás, quando eu fui para o ambulatório de diabetes, cara, eu não tinha esse apoio. Eu não tinha uma Nutri especializada. As Nutris que estavam lá eram Nutris generalistas, não tinha ainda essa onda de nichar na nutrição, não. Então, era eu comigo mesma. Imagina tu passar por um processo, tendo alguém para tirar dúvidas, tendo alguém, né, para te dar esse apoio. 1000 vezes melhor. Sinara, eu sou muito insegura, sou muito inseguro, eu realmente não consigo atender pacientes com diabetes. Essa insegurança, ela vai acabar a partir do momento que você entrar no glicemia certa. Porque eu vou estar lá junto com a minha equipe para tirar todas as suas dúvidas, para olhar os seus casos clínicos, eu olho mesmo lá dentro da plataforma, lá dentro da nossa comunidade. Insegurança na conduta, né? Tanto insegurança pessoal, gente, eu tenho notado tanto. Insegurança assim, é mais alguma coisa mais enraizado mesmo da pessoa, sabe? Tenho notado muito, a gente precisa trabalhar isso, né, gente? A gente precisa desbravar um pouco mais, se conhecer e se tornar uma pessoa mais segura. Insegurança na conduta, isso aqui, você pode estar inseguro no primeiro momento, mas você vai sair do glicemia certa com total segurança. Sinara não tem um cliente, vai aprender a trazer esses clientes através das parcerias da captação, que a gente fala dentro do curso, muito mais do que o que eu trouxe para vocês, claro. Aqui a gente não tem muito tempo, então eu falo o que eu preciso falar, mas lá no curso a gente vai ter um aprofundamento. Mas, Sinara, não tenho tempo, meu amor. Eu terminei um doutorado, tenho um menino pequeno, tenho um marido, tenho casa, tenho um outro trabalho, tenho um consultório. Então, tempo, ainda estou fazendo academia agora, estou fazendo yoga, estou dando conta da minha mentoria, da minha formação de glicemia certa. Falta de tempo não é justificativa, sabe por quê? Porque todos nós temos 24 horas por dia. O que falta é organização. Se você souber organizar o seu tempo, você consegue ir longe. Falta de nicho também não é mais um problema, porque agora você já tem um nicho de diabetes para trabalhar nele. Sinara, eu não tenho dinheiro para entrar nesse curso. Dinheiro é questão de prioridade. Eu tenho certeza que você tem dinheiro para comprar uma pizza no final de semana. E aí, quando você se priva de uma pizza em um final de semana no seu mês, você consegue dar um passo largo na sua carreira de nutricionista. Então, é questão de prioridade. Se na área esse mercado não está saturado, minha filha, meu filho, mercado saturado, eu vou te dizer qual é. Mercado saturado é o mercado de emagrecimento. Se você concorre com blogueiro, que você concorre com nutricionista que publica foto fake de antes e depois, lembrando aqui de um caso que eu conheci, que eu nem sabia que isso existia. Você concorre com um monte de gente que fala de emagrecimento que sequer estudou nutrição. Mercado saturado é o mercado de emagrecimento. Eu não sei por quê. Outros saem da faculdade só querem ir para a área de emagrecimento, tendo um monte de coisa legal. A mais legal é o diabetes, com certeza, para fazer. Ai, Sinara, as especializações são tão caras. Concordo. Especializações são caríssimas, às vezes, para te entregar um pedaço de papel que não vai fazer diferença nenhuma para o teu paciente. Sabe quantos pacientes em toda a minha carreira, desde 2008, pediram para ver o meu currículo? Tudo. Eu já devo ter atendido, assim, acho que, sei lá, com certeza, assim, já passaram por mim umas 2.000 pessoas com diabetes, porque eu também fui coordenadora da residência em diabetes e supervisionei muitos, 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 muitos atendimentos. Sabe quantos já me pediram meu currículo? Um.
E aí ele viu lá o meu currículo, marcou a consulta. Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes vocês ficam com uma trava de que tem que fazer um curso de especialização de mais 1 ano e meio, fazer outro TCC para poder aí se posicionar e ganhar dinheiro na nutrição. Não precisa, minha gente, não precisa. Não precisa. É claro que é legal fazer especialização, mas não esperem por isso para ganhar dinheiro. Até porque está cada dia mais caro. Essas especializações, você paga 7 mil aí brincando em especialização para tirar um papel, né? Porque nem todas, convenhamos, são boas e vão te dar resolutividade lá na prática aqui. Beleza? A formação glicemia certa, ela é 100% gravada. Então é o seguinte, 100% gravada, você entrou hoje, você vai conseguir acessar todas as aulas. Você tem 13 módulos. Nesses 13 módulos, eu estou falando de um monte de coisa legal, de diabetes, epidemiologia, fisiopatologia, conduta nutricional, educação em diabetes, contagem de carboidratos, muita coisa massa sobre diabetes. Você tem 96 aulas, são aulas que não são aulas de 1 hora, não. São aulas curtas, aulas objetivas, que te levam ali a realmente a sua conduta e o que é que você precisa saber para estar no consultório com segurança e atender seus pacientes com diabetes. Você vai ter acesso por 1 ano, você vai ter suporte, nós respondemos os nossos alunos em até 48 horas úteis, e você vai ganhar bônus. Você entrando na formação de glicemia certa hoje, mas tem que ser hoje, tá? Você vai ganhar alguns bônus. Que bônus são esses? Então, vamos lá. A formação glicemia certa, o valor dela é R$ 997, o valor cheio da formação glicemia certa. Além disso, a gente tem a comunidade glicemia certa, que é uma comunidade onde os alunos interagem entre si. Imagina você ter acesso a nutricionistas que estão implementando a mesma coisa que você quer implementar, que estão discutindo casos parecidos com o seu, que de repente é um caso mais complicado, você vai lá, troca uma ideia com um colega, eu estou lá nesse grupo também para tirar todas as dúvidas. Então, essa comunidade, eu poderia cobrar por ela R$ 297. Você vai ter acesso a uma aula para vocês, pelo amor de Deus, aprenderem a precificar a sua consulta sem medo. Então, tem uma aula de uma pessoa que é especialista nessa área financeira, que vai te ensinar a precificar. E essa aula custa R$ 97. Você vai ter acesso ao guia prático de educação em diabetes. Esse guia é o meu xodó. Eu uso com meus pacientes no consultório, envio para eles, é maravilhoso. Por quê? Porque nesse guia eu educo o meu paciente de uma forma inteligente. Nesse guia, e o guia, olha só, você não vai receber só o guia, você vai receber o guia e as aulas de como aplicar esse guia. É muito legal, eu uso e eu super recomendo. E ele custa R$ 97. Você vai receber a ferramenta Parcerias Pro, que é te dando suporte ali, te ensinando como fazer as parcerias certas por R$ 197. E uma participação ao vivo no próximo encontro de mentoria, a mentoria avançada em diabetes. Eu poderia te cobrar R$ 1.500 pela mentoria, e você vai poder participar de uma aula ao vivo para sentir um pouquinho como é que está dentro da mentoria, conversar um pouquinho com as mentoradas. Então, esse bônus aqui, mas eu só vou fechar para os 10 primeiros, as 10 primeiras Nutris ou os 10 primeiros Nutris que entrarem na formação glicemia certa. Tem que ser hoje e os 10 primeiros apenas, tá? Tudo isso aqui, gente, custaria R$ 1.782, fora aqui a participação na mentoria, né? Fora a mentoria, custaria R$ 1.782. E aí, agora, o que é que eu posso fazer, né? Eu tenho duas opções. Uma é cobrar um preço mais baratinho e tentar vender para mais gente, né? Tentar vender para todo mundo que está aqui por um preço bem baratinho e tchau, e vendi e pronto. E a outra opção é propor a vocês um investimento um pouco maior, mas em troca eu me comprometo com a minha dedicação, com o meu tempo, com a minha energia, com as minhas experiências e com os recursos para te ajudar a garantir o seu sucesso na área de nutrição e diabetes. Temos
essas duas opções. E o que é que eu vou fazer para vocês? Por R$ 1.782 sairia a formação glicemia certa sem o bônus lá da mentoria. Eu vou te dar um desconto de R$ 1.085 se você entrar hoje. A formação completa vai ficar, então, a R$ 697. Mas, para quem comprar hoje até a meia-noite, vai ter ainda R$ 200 de desconto. Então, vai ficar um total de R$ 497 à vista, ou 12 de R$ 49,60. Eu pedi uma pizza essa semana passada, final de semana, com meu esposo, e eu paguei R$ 70 na pizza. R$ 49,60 não é nenhuma pizza, meu amor. Você compra, que você deixa de comprar para poder investir na sua carreira. Imagina isso, né? Para você ter uma expertise aí a mais em diabetes para poder investir na sua carreira. Se não, eu ainda estou na dúvida. Beleza. Experimenta. Experimenta por 7 dias. Se tu não gostar, eu te devolvo seu dinheiro. Você tem aí a garantia de 7 dias da formação glicemia certa. Ok? Então, olha só. Quero só abrir o chat. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. Deixa eu ver se eu consigo tirar dúvidas rapidinho. E fica válida a oferta para hoje, tá? Olha só, a Cassia... Ai, Cassiara, eu lembro de ti, viu? Comprou glicemia certa, tá gostando muito. Que legal ver alunas aqui, gente. Muito massa. A Karen quer chegar no BNREF, não tenho dúvidas. Que é só se posicionar, estudar, seguir o que eu estou pedindo aqui para vocês, se posicionar. Beleza? Gente, é isso. Os meninos aqui do meu time vão colocar o link aqui no bate-papo, tá? O acesso é por 1 ano, tá, Maria? O acesso é por 1 ano. Deixa eu só lembrar aqui a galera de colocar o link. Tá aqui o link, pronto. Lembrando que participação na mentoria e esse preço de R$ 497 é só para quem comprar hoje, tá bom? E é isso, meus amores. Obrigada pela presença. Obrigada. Me marquem lá no Instagram e a gente se vê, né? A gente se vê. Obrigada pela participação de vocês, tá? Beijo grande.